Aula de apresentação de um diagrama da UML, dessa vez o diagrama de máquina de estados. Bom, o objetivo dessa aula, como de hábito nas aulas que apresentam diagramas, apresentar o diagrama de máquina de estados, apresentando seus elementos sintáticos e a sua finalidade, quer dizer, para que ele serve no processo de modelagem. Bom, começando a falar da finalidade dele, nessa aula especificamente nós trataremos o uso do diagrama de máquina de estados para detalhar a existência de uma instância, de uma classe, de um objeto. A existência de um objeto descrita como uma evolução de estados, que, lembrando dos 4 pontos de vista essenciais, evolução de estados de um objeto se classifica como modelagem dinâmica de classe. Uma observação, quer dizer, o diagrama da UML é previsto para outros usos, mas nessa aula nós não trataremos outras finalidades, apenas o uso para modelar a evolução de estados de uma instância, a existência de uma instância. Muito bem, a aparência do diagrama de máquina de estados aí está na imagem. Os principais elementos são o estado e a transição. Então, os nodos retangulares são estados e as setas são transições. Bom, vamos ver esses elementos e os demais a seguir. Então, principais elementos, como já dito, estado e transição. Muito bem, começamos com a definição de cada um deles. Estado, o elemento que dá o nome para o diagrama, estado. Então eu digo aí o seguinte: genericamente, estado é uma situação na qual um sistema se encontra durante sua operação, durante a qual alguma característica persiste. Então é uma situação, porque um sistema sob modelagem se encontra, uma situação. Que sistema? Qualquer sistema. Por exemplo, saindo do mundo computacional, janela. Uma situação possível para uma janela é estar aberta. Outra situação possível para uma janela é estar fechada. Já aberta é um estado da janela, fechada é um estado da janela. Lâmpada. Uma lâmpada pode estar acesa, é um estado. Uma lâmpada pode estar apagada, é outro estado. E ali na definição ele diz alguma coisa a mais. É uma situação no qual um sistema se encontra, e lá no final diz assim: durante a qual alguma característica persiste. Então, há alguma característica persistente, permanente, que define o estado. Por exemplo, no exemplo da lâmpada acesa, lâmpada apagada. Se eu pegar um fotômetro, um medidor de luz, e aproximar da lâmpada no estado apagada, eu vou ver que ele marca um valor zero. Ele emite zero de luz. E por outro lado, se eu aproximar esse mesmo medidor da lâmpada no seu estado acesa, vai ter um valor maior que zero, dependendo da lâmpada, qual o valor. Então veja, há uma característica que persiste, quer dizer, o estado é uma característica mensurável. Eu posso obter grandezas quantitativas que definem que o elemento sob modelagem está naquela situação, naquele estado. Bom, aplicando isso para o paradigma de orientação a objetos, estado de objeto é o quê? Estado é uma situação em que o elemento sob modelagem se encontra. Se estamos falando de objeto, um objeto, instância de uma classe que existe em tempo de execução, é uma situação. Um estado de um objeto é uma situação em que um objeto se encontra ao longo da sua existência, e ele existe durante a execução do programa. Mas como nós percebemos aquelas características persistentes que caracterizam, que definem o estado, no caso para o objeto. Então está ali sublinhado, claramente. O estado de um objeto é definido pelos valores dos seus atributos. Quem define o estado de um objeto são os valores dos seus atributos. Então, os valores dos atributos definem o estado. Se eu penso, por exemplo, no nosso exemplo da lâmpada, e nós dissemos, a lâmpada pode estar no estado acesa, no estado apagada, essa lâmpada vai ter um atributo, quantidade de luz emitida, coisas desse tipo, e os valores possíveis para esse atributo caracterizarão os vários estados possíveis, por exemplo. Muito bem, então dito ali, é definido pelos valores dos atributos, porém apenas atributos relevantes.
Quer dizer, nem sempre é necessário considerar todos os atributos de uma classe, todos os atributos que uma classe possui, para estabelecer o estado do seu objeto, dos seus objetos, das suas instâncias. Então ali tem um exemplo. Diz ali: para saber se um carro está em movimento, apenas o valor da velocidade, quer dizer, o atributo velocidade é relevante. Então nós podemos pensar numa montoeira de outros atributos para uma suposta classe carro, né? Ano, modelo, velocidade máxima, potência de motor, etc. Né? Mas, se eu estou modelando se o carro está parado, o carro está em movimento, eu preciso apenas do valor do atributo velocidade. Não me interessa se o carro é preto, vermelho, branco. Né? Então, apenas os atributos relevantes. Bom, a representação do estado, a sintaxe do estado, no diagrama de máquina de estados da OML, é esse retângulo de cantos arredondados, com o nome do estado escrito dentro dele, e que ele pode ser apenas o retângulo, como representado do lado esquerdo, ou o retângulo com aquela divisão, como está do lado direito. Muito bem. E aí nós temos que abrir um parênteses para destacar um problema, uma limitação, uma lacuna sintática da representação de estados da UML. Está dito ali, lacuna sintática. A representação de estado da UML não suporta a especificação dos atributos que definem o estado e os respectivos valores. Então, supondo que eu tenha lá, o nosso exemplo, uma classe carro, né, e que tem o seu estado, estar ou não estar em movimento, é definido pelo seu atributo velocidade, né, eu posso criar um diagrama e dizer, tem o estado parado e tem o estado em movimento. Mas eu não consigo, com a sintaxe de OML, destacar ou dizer, olha, parado significa velocidade igual a zero, em movimento significa velocidade diferente de zero. Não está previsto na OML a representação disso. É uma limitação, possivelmente, porque originalmente esse diagrama foi pensado fora da OML, quer dizer, o diagrama original, o state chart, do que o máquina de estados é baseado, e ele não foi feito pensado no paradigma de orientação a objetos. Algumas características aparecem depois, eu vou destacar isso. Então talvez por isso essa representação nunca foi cuidada. Mas o problema é que a gente não consegue, com a sintaxe de UML, representar. O que nós fazemos, o que eu recomendo, vai aparecer daqui a pouco em exemplos, é usar uma nota. Né? Eu associo uma nota ao estado e digo, olha, esse estado, na nota, né? Então a nota é informal, não digamos, é uma convenção de representação, a OML permite, mas não é alguma coisa que todo mundo é obrigado a interpretar do mesmo jeito. Então, com a nota, eu vou conseguir dizer, olha, esse estado parado é caracterizado pelo atributo velocidade ser igual a zero. Muito bem, com nota, mas a sintaxe de OML, repito, não prevê a associação de atributos e seus valores para a caracterização de um estado. Na prática, é caracterizado só pelo nome. Bom, alguns estados, elementos outros do diagrama, especiais, né, além simplesmente o estado como eu apresentei. Então lá diz no título, estado final e pseudo-estado inicial. Estado final e pseudo-estado inicial. Então ali na definição diz, estado final é uma situação da qual não é possível sair. Então, se um objeto entra num estado final, por definição ele se mantém no estado final, ele não sai mais do estado final. Então é dito ali, é inconsistente que transições saiam de um estado final. Uma vez que um objeto assume um estado final, dali ele não sai mais. Né? Pensamos no nosso exemplo da lâmpada. A lâmpada está no estado acesa. Isto é um estado final? Não, porque ela pode ser apagada. Lâmpada está no estado apagada. Isto é final? Não, porque ela pode ser acesa. Muito bem. Aí eu vou lá e quebro a lâmpada. Lâmpada está no estado quebrada. Isto é um estado final? É, porque daí ela não sai mais. Muito bem, a próxima definição, pseudo-estado inicial. Pseudo-estado, não é estado. Pseudo-estado inicial. Diz assim, o ponto de partida de uma evolução de estados.
Então, o pseudo-estado inicial é onde a evolução de estados começa, é o ponto de partida da evolução de estados. E aqui eu preciso abrir um parênteses, né, para falar dessa expressão pseudo-estado. Os nodos do diagrama de máquina de estados, em princípio, são estados. Né? Então, digamos assim, não o diagrama de máquina de estados da UML, mas genericamente falando, um diagrama de transição de estados, ele tem os dois elementos do estado de transição. Né? Muito bem. O nodo é o estado, o arco é a transição. Né? Estados e transições seriam os elementos básicos e são os elementos principais do diagrama de máquina de estados. E um estado de objeto, nós já vimos, ele é caracterizado por quê? Por um conjunto de valores de atributos. Um ou mais valores de atributos caracterizam um estado, ponto. Então, para que uma situação seja caracterizada como um estado, eu tenho que associar a ela pelo menos um valor de atributo. Ela tem que ser caracterizável por um conjunto de valores de atributos que serão diferentes de quaisquer outros conjuntos de valores de atributos que caracterizem outros estados. Porém, eu tenho nodos no diagrama de máquina de estados que não são caracterizáveis por valores de atributos. Então, todos os nodos que não são caracterizáveis por valores de atributos, eu não consigo associar valores de atributos àquele nodo, ele é chamado de pseudo-estado. E nós vamos ver nessa aula alguns pseudo-estados, né, começando pelo pseudo-estado inicial. Então, voltando à definição, diz ali, pseudo-estado inicial, ponto de partida de uma evolução de estados. E ali, em seguida, coloca o que eu acabei de falar. Não é caracterizado como um estado, isto é, não tem valores de atributos que definam uma situação. Então, é definido como um pseudo-estado. Então, diz ali, denota apenas o início do processamento modelado. Diz, olha, a evolução de estados começa neste ponto aqui. Aqui é o ponto de partida. Mas esse ponto de partida não é caracterizado por valores de atributos. E ali, no final, o último ponto, uma regra de consistência. Um diagrama deve apresentar exatamente um pseudo-estado inicial de onde apenas transições saem. Transição não vai para o pseudo-estado inicial. Transição apenas sai do pseudo-estado inicial. E deve ter num diagrama de máquina de estados exatamente um pseudo-estado inicial. Quer dizer, todo diagrama de máquina de estados precisa ter o quê? A referência, o ponto de partida marcado. Olha, a evolução de estados começa neste ponto. É o pseudo-estado inicial. Muito bem, a sintaxe do pseudo-estado inicial e do estado final estão aí apresentadas na imagem. E aqui também cabe uma observação. Considerando que esta aula, na sequência de aulas, ela é apresentada após a aula de diagrama de atividades, naturalmente alguém vai olhar para essa imagem e vai dizer, eu conheço esses elementos sintáticos do diagrama de atividades. É o nodo inicial e o nodo final de atividade. Mas aqui eles estão recebendo outros nomes, né? Pseudo-estado inicial e estado final. Então, a observação é que há uma coincidência sintática, não são os únicos elementos, aparecerão outros. Né? Há uma coincidência sintática entre elementos do diagrama de máquina de estados e do diagrama de atividades. Né? Só que apenas uma coincidência sintática, o uso dos mesmos símbolos. Semanticamente são conceitos diferentes. Né? Pseudo-estado inicial é um conceito e nodo inicial lá do diagrama de atividades é outro conceito. Mas ainda estado final. O estado final é caracterizado por um conjunto de valores de atributos que não tem nada a ver lá com o nodo final de atividade do diagrama de atividades. Então, já sabemos, haverá uma coincidência sintática, mas os conceitos são diferentes. Os conceitos do diagrama de máquina de estados são diferentes dos conceitos do diagrama de atividades. Muito bem, ainda voltando a falar de estado, é possível associar funcionalidades ao estado. Quer dizer, funcionalidades que serão executadas quando o objeto se encontra naquele estado. E essas funcionalidades elas são representadas exatamente naquela parte de baixo do símbolo do estado. Então aquela parte de baixo do símbolo do estado, que não serve para representar atributos, né, serve para representar as funcionalidades que serão executadas quando o objeto estiver no estado.
E quando nós falamos de funcionalidades, estamos falando de paradigma de orientação a objetos, quais são as funcionalidades que um objeto executa? São seus métodos. Funcionalidades, entenda-se métodos, né? Métodos que são executados. Então, a UML me permite representar três situações. Uma funcionalidade, um método, que é executado exatamente quando o objeto entra no estado, que é a ideia do entry. Está lá o primeiro exemplo da figura, a figura ali de baixo, entry, barra método 1. Então, método 1 é executado exatamente quando o objeto entra no estado 1. O segundo do exemplo da figura, do método 2. Do método 2 significa que o método 2 é executado em algum momento enquanto o objeto se encontra no estado 1. E o exemplo de baixo da figura, exit método 3, significa que o método 3 é executado imediatamente antes do objeto sair do estado 1. Então há uma transição que vai levar o objeto do estado 1 para um outro estado. Então exit é o método, ou os métodos, que ele executa exatamente antes de sair do estado. Bom, é uma possibilidade então de representação, métodos que são executados enquanto o objeto está no estado. Bom, visto o conceito de estado, vamos ao segundo conceito principal do diagrama, que é o conceito de transição. Transição, elemento que produz a passagem de um estado, ou pseudo-estado, para outro estado, ou pseudo-estado. A seta. A seta, que sintaticamente também coincide lá com o fluxo de controle do diagrama de atividades, mas novamente são conceitos diferentes. Então aí está a representação da transição. Uma seta nesta imagem levando de um estado a outro estado poderia levar de um pseudo-estado a um estado, pseudo-estado, estado, por aí vai. Muito bem. Rótulo da transição. Uma transição sempre é rotulada por um gatilho. Gatilho é o que? É o elemento que provoca a transição. Bom, novamente, pensando que nós estamos falando de orientação a objetos, estamos falando que o estado de um objeto é caracterizado pelos valores de seus atributos. Então, o que seria o gatilho que faz o valor de um atributo ser alterado e, portanto, ele mudar de estado? Método. Novamente, método. Quer dizer, é uma funcionalidade que é executada, e porque essa funcionalidade é executada, um atributo é alterado, ou um ou mais atributos são alterados, e eis que o valor do estado muda. Então, quando se nota gatilho, gatilho significa um método que é executado. Um gatilho é um método que é executado. Então, é obrigatória a associação de um gatilho a um estado. Uma transição de estado tem que ser rotulada por um gatilho, o método que produz aquela transição. Bom, olhando ali na sintaxe do rótulo, gatilho é obrigatório, daí para frente tudo é opcional. E eu tenho a possibilidade ali, opcionalmente, de associar mais gatilhos. Então diz ali, opcionalmente eu posso colocar vários gatilhos associados. O que significaria então uma transição rotulada por 3, 4, 5 métodos, separados por vírgula? 3, 4, 5 gatilhos associados a uma transição. Bom, a semântica do conjunto de gatilhos é a semântica ou, or. Então diz o seguinte, se um daqueles gatilhos é disparado, a transição acontece. Não é e, é ou. Se um é disparado, a transição acontece. Bom, além do gatilho também é possível acrescentar guarda. Guarda é o que? É uma condição booleana. Condição booleana que para a transição acontecer tem que ser verdadeira. Então, se o gatilho é disparado e a transição, a guarda, a condição booleana for verdadeira, então a transição acontece. Se não, a transição não acontece. E finalmente, o último elemento efeito. Efeito é algo que é executado quando a transição ocorre. O que é executado? Método. Então, efeito ali entenda-se associação de um método que é executado quando a transição ocorre. Bom, um exemplo de transição com guarda. Então, ali está estado à esquerda, partida em andamento, estado à direita, partida encerrada. Eu posso ter uma transição que me leve do estado partida em andamento para o estado partida encerrada. A partida estava em andamento e no próximo estado a partida está encerrada. Que método é esse? Olha um rótulo da transição do meio. Alocar peão. Alocar peão pode levar
o objeto sob modelagem do estado partida em andamento para o estado partida encerrada. Tá? Porém, vejam que ali nós temos o gatilho alocar peão, na transição do meio, e a condição vencedor. Alocar peão se a condição vencedor, a variável vencedor, atributo sei lá o que, for true, ok, a transição acontece, senão não acontece. E na transição que leva do estado partida em andamento, o estado da esquerda, para ele mesmo, nota que ela está rotulada com o mesmo método alocar peão, e a condição é a negação da outra condição, not vencedor. Então, se eu executo o alocar peão, not vencedor, permaneço com a partida em andamento. Vencedor, vou para o estado partida encerrada. Uma observação. Nós temos no estado da esquerda duas transições saindo, e as duas transições apresentam o mesmo gatilho, que é o método alocar peão. Numa situação dessa, em que nós temos mais de uma transição saindo de um estado, mais de uma transição saindo e rotuladas essas transições pelo mesmo método, neste caso alocar peão, eu sou obrigado a ter guardas associadas às transições. Porque se eu não tivesse essas duas guardas que estão colocadas na imagem, nós pensaríamos aqui, olha, eu executo o método alocar peão, o que acontece? Ele permanece com a partida em andamento ou ele vai para a partida encerrada? A gente teria um não determinismo. E nesse diagrama não determinismo é inconsistência. Quer dizer, não é alguma coisa prevista, não é alguma coisa viável. Muito bem, outros elementos sintáticos previstos na UML, nós vamos mencionar, mas não são elementos que nós vamos usar para as nossas práticas de modelagem. O envio e o recebimento de sinal, quer dizer, a comunicação que não é associada a invocação de um método, né? E a ação, ali o retângulo escrito expressão nos dois trechos de diagrama, lado esquerdo e lado direito, né? Ação, e ali dentro do retângulo diz expressão. Novamente, entenda-se um método que é executado, um conjunto de métodos que é executado. Sempre o que é executado no diagrama de transição de estado vai ser método. Chame de efeito, funcionalidade, ação, o que for, é sempre método. Né? Muito bem, então é isso. A representação de envio e recebimento de sinal e de uma ação executada durante a transição. Bom, agora outros elementos sintáticos além de estado de transição. Então vimos estado de transição, variações em torno dos conceitos de estado de transição. Vamos ver agora outros elementos sintáticos. Outros elementos sintáticos significam outros nodos. E esses outros nodos são o quê? Não são estados, então são pseudo-estados. Primeiro pseudo-estado escolha, choice. Então diz ali, é um ponto de decisão na evolução de estados. E ele apresenta exatamente uma transição entrando e duas ou mais saindo. E algumas regras. Todas as transições que saem de um pseudo-estado escolha têm que ser rotuladas com guardas. E a condição de consistência do conjunto de transições, cada uma com uma guarda associada, exatamente uma resulta true, todas as demais false. Então aqui um exemplo, e esse exemplo modela a mesma situação que eu apresentei ainda há pouco com guardas, de partida em andamento, partida encerrada. Então vejam, nós estamos no estado da esquerda, partida em andamento. E há uma transição que sai do estado da esquerda e leva para o pseudo-estado escolha. E ela está rotulada com o método alocar peão. Então, diz aí, alocar peão, quando eu estou no estado partida em andamento e executo alocar peão, eu sou levado a uma escolha. Muito bem, que escolha eu vou fazer? E aí eu tenho duas transições saindo. A transição rotulada com a guarda vencedor, que vai para o lado direito, vai para o estado do lado direito, essa transição me leva o quê? Para a partida encerrada. Então eu executo o método alocar peão, e eu tenho que fazer uma escolha. A escolha diz o quê? Se vencedor, se é verdadeira a condição vencedor, eu vou para o estado partida encerrada. Por outro lado, a transição acima, levando para o lado esquerdo, rotulada com not vencedor, diz se not vencedor,
eu permaneço no estado do partido em andamento. Então veja, a mesma situação do caso anterior. Eu estou no estado do partido em andamento, eu executo o método alocar peão, se vencedor, partida encerrada, não vencedor, partida continua em andamento. A mesma situação modelada de uma forma diferente, usando agora um outro elemento sintático, que é o pseudo-estado escolha. Então notem que o pseudo-estado escolha, representado por um losango, também é o mesmo elemento sintático lá do diagrama de atividades, o nó de decisão. Mas, novamente, é coincidência sintática, mas o conceito é outro. Aqui nós temos um pseudo-estado de um diagrama de transição de estados. Bom, o pseudo-estado término, terminate, representa a destruição de um objeto representado por um X, nova coincidência sintática. Então aí está uma transição, a partida encerrada, uma transição rotulada pelo método de destruir, que me leva a uma situação de, olha, o objeto foi destruído, o objeto não existe mais, então representado pelo X, e novamente um pseudo-estado, porque se o objeto não existe mais, essa situação não é caracterizável por valores de atributos, não há atributos, o objeto já não existe. Muito bem, modelagem de estados compostos. Estados compostos de subestados. Um estado é uma situação. Só que uma situação pode ser detalhada por um conjunto de situações, um conjunto de outras situações. Então, na imagem de cima, no trecho de diagrama de cima, eu tenho dois estados, parado em movimento. Esse exemplo modela um carro está parado ou está em movimento. Eu estou dizendo isso e nesse trecho de diagrama de cima diz que há uma transição levando de um estado para o outro. Ele parado pode ir para o estado em movimento, ele no estado em movimento pode ir para o estado parado. Perfeito, ok. Bom, o trecho de diagrama de baixo, que destaca ali estado, então vejam em azul do lado esquerdo apontando o estado parado e o estado em movimento, exatamente os mesmos dois estados da modelagem de cima, o estado parado e o estado em movimento. Só que agora o estado em movimento está sendo detalhado por um conjunto de estados, então aqueles estados contidos no estado em movimento são chamados de subestados, como está destacado lá do lado direito do diagrama também em azul. Então aqueles três estados que detalham o estado em movimento, que estão dentro da imagem do estado em movimento, do símbolo do estado em movimento, são subestados do estado em movimento. Então, olhando dentro lá dos elementos que estão no estado em movimento, seus subestados, diz lá, olha, ele tem 3 subestados quando está em movimento, acelerando, freando ou em velocidade constante. Então, um carro em movimento pode estar acelerando, aumentando a velocidade, freando, quer dizer, reduzindo a velocidade, ou pode estar em velocidade constante, não variando a velocidade. Então, são situações. E observem que, a rigor, a modelagem de cima e a modelagem de baixo descrevem a mesma situação. Carro parado indo para movimento, movimento indo para parado. E só que a de baixo com mais detalhes. Então a OML ela me permite que um estado seja detalhado a partir de uma evolução de estados, de subestados. Quer dizer, a associação de um conjunto de subestados a um estado para detalhá-lo melhor e aí um conjunto de transições para caracterizar uma evolução de estados. Então diz aí, o carro está parado, velocidade 0, ele vai para o estado acelerando, significa que a velocidade está aumentando, há uma aceleração maior que 0. E aí ele vai para o estado velocidade constante. Velocidade maior que 0, aceleração igual a 0, ele está em velocidade constante. E aí, em velocidade constante, ele pode ir para o estado freando, ali o de baixo. Então, a velocidade está reduzindo. Velocidade maior que 0, aceleração menor que 0. Aí, estado freando. Até que a velocidade chega a 0, e então a transição o leva para o estado à esquerda, que é o estado parado. Velocidade igual a 0, parado, não está mais em movimento. Bom, agora, essa mesma situação, exatamente a mesma situação, está representada colocando dentro do superestado em movimento, não falei isso, estado pode ter subestados. Quando um estado tem subestados, ele é chamado de superestado. Superestados, subestados. Então o estado em movimento, que é um superestado, tem os 3 subestados, que nós já vimos, e agora eu estou representando isso de uma outra forma.
Quer dizer, aquele... o pseudo-estado inicial e o estado final ali colocados representam o quê? Onde eu entro e onde eu saio do superestado em movimento. Então, quando eu transiciono do estado parado para o estado em movimento, o pseudo-estado inicial diz que eu vou para o estado acelerando. E lá embaixo, quando eu faço uma transição do estado freando para o estado final, aqui na verdade caracteriza o quê? Que eu estou saindo fora do estado em movimento e, consequentemente, eu estou indo lá para o estado parado. Então essa representação é exatamente equivalente àquela anterior. Bom, um outro elemento sintático, o estado submáquina. Estado submáquina diz aí, referência a um diagrama de máquina de estados representado em outro diagrama na forma de um estado. Então, o símbolo do estado submáquina, aí está. Então, observem que é exatamente a mesma situação dos exemplos anteriores, o carro que pode estar no estado parado ou no estado em movimento. E nós vimos no exemplo modelado antes o detalhamento desse estado em movimento. Agora nós temos uma alternativa para fazer isso. Então, à esquerda eu tenho o estado parado, igual das modelagens anteriores, e à direita eu tenho o estado em movimento. Só que notem que o símbolo do estado em movimento é um símbolo diferente, diz em movimento, que é o nome do estado, 2 pontos, automóvel em movimento, e aparece um símbolo ali embaixo, parecido com um óculos, sei lá o que. Óculos, não é bem um infinito, é lá um símbolo. Ou uma transição de estados. Então, aquele símbolo ali, aquele ícone dentro da representação, diz que esse estado do lado direito é um estado submáquina. O que é um estado submáquina? Um estado submáquina é uma referência. Parecido lá com o ref, que a gente já usou tanto no diagrama de sequência quanto no visão geral de interação. É uma referência a um diagrama feita em outro. Então nós lemos o que? Olha, aqui nós temos à esquerda o estado parado e à direita nós temos o estado em movimento. Aqui existe, aqui possui um detalhamento. Então está dito ali, olha, estado em movimento, 2 pontos. Vá olhar a modelagem deste estado em movimento no diagrama chamado automóvel em movimento. Então, o estado submáquina é uma referência a um outro diagrama, no nosso exemplo, ao diagrama chamado automóvel em movimento, que está referenciado nesse. O estado submáquina é a grande diferença se nós compararmos o diagrama de transição de estados da OML1, chamado de State Chart, para o diagrama da OML2, chamado diagrama de máquina de estados. Quer dizer, a inserção desse estado submáquina provocou a alteração de nome, porque no diagrama original da versão 1 não tinha a possibilidade de referência. E agora tem, como a gente observa em outros diagramas da OML, já vimos antes, a possibilidade da referência a um diagrama feito a partir de outro. Muito bem, um outro exemplo para ilustrar o estado submáquina. Então nós temos aí 2 modelagens divididas por uma linha azul. Então aquela modelagem lá de cima, nós temos lá um superestado 1, 2 estados à esquerda, 2 estados à direita e 3 subestados dentro do estado 1. E logo abaixo da linha azul nós temos exatamente, um estado à esquerda, desculpem. Pseudo-estado inicial, leva a estado 2, muito bem. Só uma coisa, eu estou omitindo aí todas as rotulagens de transição só por simplicidade, para não poluir a imagem, mas vale a regra, que todas essas transições aí precisariam estar rotuladas por gatilhos. Eu só omiti para não poluir a imagem. Mas a rigor, se a gente fosse fazer uma avaliação disso aí, estaria inconsistente. Todas as transições está faltando gatilho, mas isso vale para os meus outros diagramas. Bem, ok? Muito bem, então ali, voltando à modelagem de cima. Pseudo-estado inicial, uma transição levando ao estado 2, outra entrando no estado 1, levando ao estado chamado sub 1. Dois estados à direita do estado 1. Ok, aí a modelagem de cima. A modelagem de baixo, exatamente abaixo da linha azul, o estado 1 é substituído por um estado submáquina. Perfeito. O estado 1 é substituído por um estado submáquina. E o diagrama abaixo de todos
um outro diagrama de máquina de estados, aquele referenciado pelo estado submáquina. Então leiam, lá no estado submáquina diz assim, estado 1, diagrama estado 1. O diagrama de baixo é exatamente o diagrama estado 1. Diagrama estado 1. Muito bem, então ali dentro desse diagrama de baixo de todos, nós vemos aquele detalhamento que aparece lá no diagrama de cima, o conteúdo de estado 1, o detalhamento de estado 1, usando o estado submáquina para isso. Bom, o que tem de novidade nesse diagrama, que está ali destacado em azul, é ponto de entrada e ponto de saída. Quer dizer, nós conseguimos colocar um pseudo-estado inicial, apenas um. Nós conseguimos colocar um final para caracterizar uma saída do superestado, mas se nós temos N entradas e N saídas, nós precisamos usar pontos de entrada e pontos de saída. Então vejam, eu posso entrar, eu tenho duas transições que me levam para dentro do estado 1 e duas transições porque eu saio do estado 1. Então, no caso do diagrama de baixo, uma que entra representada por um pseudo-estado inicial, a outra por um ponto de entrada. E a saída da mesma forma, uma está representada por um estado final e a outra está caracterizada por um ponto de saída. Muito bem, mais um recurso sintático do diagrama de máquina de estados, modelagem de evolução concorrente de estados. Então, nós temos o pseudo-estado fork e o pseudo-estado join. Observem, inclusive nomes coincidentes, símbolos e nomes coincidentes em relação ao diagrama de atividades, mas são pseudo-estados. Então, pseudo-estado fork, representado logo após o pseudo-estado inicial, e o pseudo-estado join, do lado direito, logo antes do estado final. E qual é a interpretação disso? Evolução concorrente de estados. Então, quando ocorre a evolução de estados descrita aí, quer dizer, as três divisões lá do grande estado do meio composto 1, então aquelas três evoluções de estado separadas por seta ocorrem concorrentemente. Então, representação de concorrência no diagrama de máquina de estados. Muito bem, com isso nós concluímos a apresentação desse diagrama. Então, nessa aula foi apresentado o diagrama de máquina de estados, classificado como modelagem dinâmica de classe, nos nossos 4 pontos de vista essenciais. Então, ele permite representar o quê? O conjunto de situações em que um elemento modelado pode estar envolvido ao longo do período tratado pela modelagem, quer dizer, a evolução de situações por que um objeto pode passar ao longo da sua existência, e os percursos possíveis através desse conjunto de situações. Então, um objeto pode passar por várias situações e pode mudar de qualquer situação para qualquer situação? Não pode. Então, as transições estabelecem os percursos possíveis. Bom, vimos os elementos sintáticos do diagrama, começando pelos principais estados de transição, o conjunto de pseudo-estados, e muitos deles com sintaxe coincidente com o diagrama de atividade, mas a sintaxe, o conceito é outro. E outros recursos de modelagem, estados compostos, concorrência. Muito bem, então recomenda-se a leitura do texto de referência dessa aula, que é o capítulo 8, intitulado Diagrama de Máquina de Estados de UML, do livro UML2 em Modelagem Orientada a Objetos, e também exercitar a edição de diagrama de máquina de estados com alguma ferramenta de edição. Muito bem, com isso então nós encerramos a aula de diagrama de máquina de estados, e em outra aula, especificamente quando nós formos ver a etapa 4 da metodologia de modelagem, que é exatamente modelagem de evolução de estados, nós vamos ver como aplicar este diagrama para representar a evolução de estados dos nossos objetos. Então, fechamos por aqui.